Saudações a todos do nosso canal. Hoje o tema é sobre viscosuplementação baseado em evidência. Dr. Márcio Gadelha e Dr. Jonatas Brito compõem o grupo de joelho da Clínica Articular e são cirurgiões especialistas em cirurgia do joelho. Esta apresentação visa informar pacientes sobre artrose dos joelhos e o seu tratamento com a viscosuplementação, que é a infiltração de ácido hialurônico dentro da articulação do joelho, que é utilizada principalmente para tratamento da artrose e menos comumente para tratamento da condromalácia refratária ao tratamento clínico conservador inicial. Como consideração inicial, a gente busca sempre nas nossas apresentações buscar referências com alto poder de evidência científica, opiniões de especialistas que você encontra nas redes sociais não baseadas nas referências de literatura, é o pior conceito em termos de evidência científica. Então a gente busca sempre trazer estudos de revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte que têm maior evidência científica. E para tanto, a gente utiliza uma técnica de cópia literal do artigo, então a gente vai muitas vezes utilizar a literatura em inglês, mas a gente traduz para vocês para que tenha entendimento por parte dos espectadores do nosso canal. Então, o que é a viscosuplementação? O que é o ácido hialurônico? O ácido hialurônico é um açúcar, um polissacarídeo, que está presente em altas concentrações no fluido sinovial. E ele tem um efeito lubrificante e de absorção de impacto. Além disso, ele está diminuído em até 50% em articulações com artrose, o que gera menos absorção de impacto, lubrificação e menor proteção para a articulação. Então, de uma maneira resumida, este artigo que fala somente sobre suplementação nos tratamentos de lesões de cartilagem, um estudo de revisão, ele fala que o ácido hialurônico, na verdade, grosseiramente, é um açúcar presente no líquido do joelho que lubrifica e amortece o impacto. E a viscosuplementação é a injeção intraarticular, ou seja, dentro do joelho, de ácido hialurônico. Neste mesmo artigo, da Revista Europeia de Cirurgia do Joelho, ele fala que como a viscosuplementação atua. O mecanismo de ação é através de um efeito analgésico, ou seja, a própria ação do ácido hialurônico vai diminuir a dor, e além disso tem um efeito secundário. Quando você injeta ácido hialurônico dentro da articulação, o próprio organismo produz mais ácido hialurônico endógeno, então ele atua de ambas as maneiras. Esse aí foi um estudo de 2013, um estudo de revisão da revista de ortopedia europeia. Como a gente aplica? Primeiro de tudo, a gente tem que ter uns cuidados assépticos como qualquer procedimento. Então, esse é o material que a gente utiliza: álcool gel, clorexidina, anestésico local e gases com o utensílio básico para um curativo simples no pós-procedimento. Como é que a gente faz? Inicialmente, a gente usa sempre luva estéreo, é um procedimento que ele é ambulatorial, não precisa de cirurgia, não precisa de sedação, mas a gente cerca de cuidados assépticos para que não ocorra o risco de infecção, já que é um procedimento que a gente vai fazer de certa forma invasivo. Depois que a gente utiliza a luva estéreo, a gente sempre degerma o local com álcool e clorexidina. Preparamos a anestesia local. Essa agulha mais espessa ela será substituída por uma agulha bem mais fina para administração do anestésico local. Note que agora a agulha foi trocada em uma agulha relativamente fina, gerando um desconforto, mas um desconforto não tão grande na hora da infiltração do anestésico local. Aqui o cirurgião ele palpa a estrutura da patela para ter os seus marcos anatômicos. Então, primeiramente, o cirurgião vai deslocar a patela no sentido lateral, no sentido que fica mais fácil de ele palpar a cápsula articular, e junto à borda superolateral da patela, ele faz
um pequeno botão anestésico para fazer a infiltração. É um procedimento doloroso, mas é um procedimento extremamente tolerável. É basicamente um desconforto como se fosse uma vacina. Note que inicialmente nós fazemos um botão anestésico de tal forma que quando se progride a agulha não haja mais desconforto quando você progrida a agulha para planos mais profundos e paulatinamente há a infiltração do anestésico local. Após a infiltração do anestésico local, pegamos o ácido hialurônico. Esse é o ácido hialurônico, ele vem numa seringa estéril. Note que vamos abrir para mostrar a consistência deste ácido hialurônico. Note que ele é um gel. E esse gel, essa consistência mais gelatinosa, é o que vai exercer o efeito lubrificante na articulação do joelho. Após a anestesia local, note que utilizamos uma agulha 40x12, uma agulha mais grossa, mas neste momento o paciente já não está mais sentindo dor, pois está completamente anestesiado. Entramos no mesmo local que entramos para realizar a anestesia local e injetamos o ácido hialurônico dentro da articulação do joelho. O paciente, nesse momento, ele não vai sentir dor e vai sentir apenas entrando a medicação como se estivesse preenchendo a articulação do joelho. Esse procedimento é feito junto à borda superolateral da patela e tem apenas um desconforto inicial durante a anestesia local. Note que ele é um procedimento ambulatorial, relativamente simples. Em relação à duração da ação da medicação, quanto tempo dura um ácido hialurônico? Na verdade, ele pode já iniciar nas primeiras semanas, mas ele atinge o pico de ação dele por volta de 8 semanas. E ele pode durar por volta de 6 meses. Obviamente, existem vários produtos e existem variações nisso. Os melhores produtos podem ter duração até inclusive maior que 6 meses. O que falamos é que 6 meses geralmente é o que é mais garantido, mas não é incomum pacientes terem qualquer tipo de melhora durante 1 ou 2 anos após a aplicação do produto. Mas, de fato, o que o representante geralmente promete são resultados de até 6 meses, se estendendo em até 2 anos em termos de benefício para o paciente. Em relação aos efeitos adversos, como todo procedimento, existem um pouco do outro lado, né, da história em relação a complicações. As complicações são mínimas e envolvem principalmente efeitos locais pós-infiltração. Então, nas primeiras 48 horas, não é incomum você ter um pouco de desconforto no local, ardência, dor, mas esses efeitos geralmente duram por volta de 48 horas. Então, as complicações iniciais são os sinais de inflamação no local da infiltração, coceira, dor, inclusive até dor de cabeça você pode ter. Mas a infecção, que é a complicação mais temível, ela é bastante rara. Na verdade, só apenas relatos de casos na literatura. Então, é um procedimento bastante simples. Esse foi um artigo também de revisão de 2019, super recente, em uma revista extremamente bem conceituada. Em relação aos resultados de pesquisas em relação à efetividade do produto, nesse artigo de 2016, foi visto que o ácido hialurônico foi comprovadamente considerado apropriado para tratamento de artrose do joelho. E em estudos de alta qualidade de evidência, eles recomendam o uso da viscosuplementação para, quando ele fala em Kellgren-Lawrence, é uma classificação de artrose que ele considera grau 2 e grau 3. Isso remete a joelhos com artrose leve ou moderada. Então, tem benefício forte de evidência em artroses moderadas. Esse estudo, ele avaliou
meta-análise, ele é uma meta-análise de RCT, ou seja, do inglês, ensaios clínicos randomizados. Quando a gente lembra dos nossos slides iniciais, ele é um estudo grau 2 de evidência, um estudo com grande respaldo científico. Nesse caso, ele comparou a infiltração de ácido hialurônico com corticoide e avaliou dor, rigidez e função. Foram feitos ao todo 11 artigos para avaliação, comparando sempre o ácido hialurônico versus o corticoide. Essa é a tabela de resumo do trabalho, mostrando que realmente ele comparou scores funcionais de dor, rigidez e função, e que a conclusão do trabalho foi que, baseado em alta evidência científica, ou seja, um estudo nível 2 de evidência, com 11 artigos, sempre ensaios clínicos randomizados, ou seja, com poder de evidência científica extremamente elevado, ele pode dizer que o ácido hialurônico é recomendado para pacientes com artrose grau 2 e grau 3, ou seja, artrose leve e moderado em pacientes acima de 60 anos. E em relação a pacientes de 60 anos, o artigo sugere também o benefício da infiltração de ácido hialurônico com moderada qualidade de evidência, ou seja, neste artigo de 2016, ele fala em alta evidência científica em artroses moderadas acima de 60 anos e uma evidência científica um pouco menor, moderada, mas também indicando ácido hialurônico para pacientes de 60 anos. Neste artigo de 2017, da KSRR, uma revista extremamente tradicional no meio ortopédico, ele fez um estudo retrospectivo de 77 pacientes, sendo 82 joelhos. E o que foi visto nesse trabalho? Após um ano, 87% dos pacientes tinham algum tipo de melhora com o uso do ácido hialurônico. Ou seja, não necessariamente somente duraria os 6 meses, mas até um ano, 87% dos pacientes tiveram algum tipo de benefício com a viscosuplementação. E em relação a 5 anos, até 50% dos pacientes ainda tinham algum tipo de melhora. Ou seja, o ácido hialurônico melhora inclusive após 6 meses neste trabalho. Mas, como eu disse previamente, a grande maioria das marcas de ácido hialurônico prometem um resultado, pelo menos de uma maneira mais significativa, nos primeiros 6 meses de aplicação. Em 2017, na Cartilage, que é uma revista que só fala sobre problemas de cartilagem, uma revista extremamente tradicional no meio da cirurgia do joelho, eles fizeram uma reunião de especialistas que incluíram várias especialidades, dentre elas cirurgiões ortopedistas e reumatologistas e médicos da medicina esportiva, e fizeram um levantamento sobre 17 situações que o ácido hialurônico poderia ou não ser utilizado, e baseado em evidência de revisões sistemáticas que têm um poder de análise científica bem forte. E foram avaliados, como eu disse previamente, 17 cenários clínicos em relação ao uso de ácido hialurônico. E o que é que foi visto? Destes 17 cenários, 6 foram considerados apropriados para o uso do ácido hialurônico, da viscosuplementação, e apenas um inapropriada. O restante foram considerados como duvidosos. Então eu separei os apropriados e os inapropriados, e o resto tudo seria duvidoso em termos de benefício do ácido hialurônico. Note que o que está grifado nesses quadrados azuis seriam as palavras moderada e leve, ou seja, em toda situação que a artrose é leve a moderada, independente se o paciente fez tratamento prévio ou se o paciente está fazendo e não respondeu, ou se o paciente está tratando e respondeu parcialmente, para todas essas situações, numa artrose leve e moderada, existe um benefício comprovado do ácido hialurônico, ele sendo considerado um nível de apropriado, ou seja,
ele pode e deve ser utilizado. E quando é que o ácido hialurônico não pode, de forma alguma, ser utilizado? Que ele é proscrito, é contraindicado, quando você tem infecções intraarticulares ou periarticulares, ou nas adjacências do joelho, pois você aumenta muito o risco de infecção. Então, resumidamente, o trabalho fala que artroses leves ou moderadas, independentemente da resposta ou não do tratamento prévio, o ácido hialurônico sempre é recomendado. Do ponto de vista prático do nosso consultório, a gente nunca inicia com ácido hialurônico o tratamento, por conta dos custos, por conta de ser um procedimento mais invasivo. Então, sempre buscamos tratar inicialmente a artrose com fisioterapia, hidroterapia, controle de peso, fortalecimento muscular, o uso de palmilhas, uso de condroprotetores, dentre outros diversos tipos de tratamento. Na refratariedade, nós temos uma excelente arma no tratamento da artrose, que são os ácidos hialurônicos. Infecção ativa no joelho ou no local adjacente à contraindicação absoluta. E nas demais situações, incluindo a artrose grave, tem indicação incerta. Ou seja, é muito comum no nosso consultório chegarem pacientes com artrose bastante grave, mas por ter receio de operar e fazer a prótese, pedem para a gente fazer a suplementação com a viscosuplementação de ácido hialurônico. O que é que a literatura diz nesses casos? Ela é possível, ela pode dar benefício, no entanto, ela não está ainda como o padrão ouro de indicação. Então, são pacientes que têm um resultado mais questionáveis, não necessariamente ele vai ter uma resposta esperada. Agora, falando sobre um estudo nível 1 de evidência, ou seja, o máximo de evidência científica, que é um estudo da Sports Medicine, que é uma revista das maiores de nível de evidência em termos de ortopedia. O que é que esse trabalho mostrou? Ele comparou o uso do ácido hialurônico versus o plasma rico em plaquetas, o PRP. Para você contextualizar esse tipo de trabalho, o PRP é um tipo de tratamento que ele só é feito no exterior, ele não chegou no Brasil por conta de proibições da Anvisa. É um tratamento talvez o mais moderno em termos de pesquisa científica na medicina em relação a vários tipos de tratamento, dentre elas o tratamento da artrose. E mesmo comparando com plasma rico em plaquetas, a gente viu que 53 pacientes do grupo de PRP e 47 do grupo de ácido hialurônico, num quadro de Killian-Lawrence grau 2, ou seja, numa artrose leve a moderada, o que é que foi visto? À esquerda, nós vemos as curvas de sobrevivência de ambos, sendo o verde o ácido hialurônico e o azul o PRP. E o que é que foi visto nesse trabalho? Que ambas foram efetivas na melhora da função e redução dos sintomas do joelho, mesmo comparando o ácido hialurônico com o plasma rico em plaquetas. Nos primeiros 2 anos, principalmente, a taxa de sobrevivência de ambas as medicações foram bem similares. E não há diferença significante nem no efeito da duração. Apenas após 24 meses que o PRP teve uma melhora em relação ao ácido hialurônico. Ou seja, o que é que podemos tirar desse trabalho? Com o nível de evidência 1, do maior nível de evidência, até 2 anos o ácido hialurônico pode ter um benefício entre 50% e 60% dos pacientes. Obviamente que se você observar no gráfico, a melhora principalmente nos primeiros 6 meses até no máximo 1 ano. Mas até 2 anos você vê que perto de 40% a 50% dos pacientes têm uma boa resposta com ácido hialurônico, mesmo comparando com o tratamento mais moderno atualmente, que é o PRP, que nem chegou no Brasil ainda. Por fim, para terminar a apresentação, nos resultados da pesquisa sobre artrose a gente está vendo bastante. E qual é o papel da viscosuplementação na condromalácia? Nesse estudo de 2015, que é um estudo de revisão, o que é que foi visto? Que as indicações de viscosuplementação para uma articulação sintomática do joelho, ela tem indicações ideais, que seria artrose moderada do joelho, e uma possível indicação seria
para as condropatias. Note, ela não é a indicação ideal conforme está na tabela, é uma possível indicação. E dentro do trabalho, ele fala que em traduzindo, em pacientes jovens, a eficácia é provável, mas há falta de estudos de boa qualidade na comprovação científica do benefício da viscosupplementação na condropatia. Portanto, o que é que do ponto de vista prático a gente faz na condromalácia? Nós tratamos ao máximo o tratamento da condromalácia, é conservador, principalmente com fisioterapia, analgesia e depois um fortalecimento muscular direcionado. Em condromalácias muito avançadas, grau 3, grau 4, com perda da qualidade de vida do paciente e uma refratariedade, ou seja, uma ausência de melhora com tratamento conservador, a viscosupplementação é uma possibilidade sim de tratamento, apesar de que a literatura ainda não respalda a gente do ponto de vista de estudos de boa evidência científica. Como resumo da apresentação, a gente tem que a viscosuplementação é uma injeção intraarticular de ácido hialurônico, que é um açúcar que ajuda na lubrificação, como vimos, e ele tem um efeito anti-inflamatório reduzindo a dor. O procedimento é feito ambulatoriamente, com anestesia local. A duração é cerca de 6 meses do produto, mas pode durar até 1 ano ou até 2 anos, a depender. As complicações são bastante raras. Geralmente, o que complica são os efeitos locais normais da inflamação nas primeiras 48 horas, um desconforto no joelho, que vai sumindo paulatinamente e após 3 dias, geralmente o paciente está já sem sintomas locais. As publicações científicas atuais têm alto nível de evidência comprovando o seu benefício, principalmente para artrose leve e moderada, carecendo ainda de um impacto maior científico na infiltração da condromalácia. Esses são os contatos da nossa clínica no grupo do joelho. Dr. Márcio Gadelha, Dr. Jonatas Britos estão absolutamente à disposição para responder quaisquer perguntas que porventura vocês tenham. E nas próximas apresentações vamos falar de outros temas sempre relacionados à cirurgia do joelho. Fiquem com Deus, tudo de bom para todos vocês do nosso canal.